Irmãos e irmãs, estendemos a todos o nosso abraço fraterno, rogando a Jesus que nos abençoe com a sua paz. Uma das histórias mais conhecidas na tradição budista é a história de Anhapali. Anhapali era uma mulher muito linda, dotada de uma beleza invulgar. E na Índia daquela época, do 6º século a.C., era comum, era de praxe, que as mulheres muito bonitas, ao invés de se tornarem mulheres de um único homem, se tornassem o que eles chamavam de Nagardavadu, que era o nome que eles davam àquelas que se tornavam esposas de toda a cidade. E este foi o destino de Anhapali. Essa condição, no entanto, nada tinha de humilhante ou vexatória, bem pelo contrário, era sinônimo de status. E Anhapali logo tornou-se famosa em toda a cidade em que vivia, Vaisali, na Índia, sendo procurada por reis, príncipes, generais, ricos, poderosos. Tendo uma vida regalada de prazeres, de facilidades, de comodidades, tendo o mundo aos seus pés, podendo realizar e satisfazer todos os seus desejos e sonhos, Anhapali seguia profundamente melancólica, triste, depressiva, infeliz. Porque sabia que em toda a sua vida jamais havia sido amada de verdade. E da mesma forma, sabia muito bem que jamais tinha conseguido amar verdadeiramente alguém. E a sua vida transcorria calma, dentro de uma rotina de prazeres intermináveis, e ela se encontrava cada vez mais fechada no universo da sua tristeza e da sua depressão. Certo dia, na varanda ampla do palacete no qual residia, divisou ao longe um homem que despertou o seu interesse. Como se tivesse sido amor à primeira vista, aquele homem estranho fez com que o seu coração pulsasse de forma diferente. E ela, celeremente, levantou-se e pôs-se na direção daquele homem. Ao alcançá-lo, percebeu que ele era um monge budista. E como se aproximavam da estação chuvosa, que demorava 4 meses, e ela sabia que os monges budistas permaneciam durante aquela estação no mesmo lugar, no impulso e no arrobo do seu desejo, fez a seguinte proposta: que fosse com ela para o seu palacete, permanecer com ela durante a estação das chuvas. O monge, dotado de uma presença espiritual incomparável, de uma percepção e uma sagacidade profunda, manteve-se imperturbável. Nem sequer alterou seu semblante diante daquela deusa da beleza que estava ali colocada à sua frente, lhe fazendo uma proposta irrecusável. Olhando-a no fundo dos olhos, ele disse que não poderia aceitar no momento seu pedido, porque precisava ir até o seu mestre, que era Buda, pedir-lhe permissão. Se ele concordasse, ele regressaria e permaneceria com ela
durante a estação das chuvas. E ela, não ocultando a sua volúpia, os seus devaneios sensualistas, os seus desejos impetuosos, regressou ao seu palacete na plena convicção de que o monge regressaria e se entregaria aos seus encantos, indo descansar em seus braços. E o monge seguiu ao encontro dos demais monges, onde se reuniam aos pés de Buda. Chegando na presença do grande líder espiritual, tocou os pés do mestre, em sinal de respeito e reverência, e narrou-lhe tudo o que havia acontecido. O mestre, ouvindo com calma e com atenção, da mesma forma, focalizou toda a sua atenção nos olhos do discípulo querido e, vasculhando a sua intimidade, respondeu-lhe afirmativamente que ele poderia ir, permanecer durante os 4 meses da estação chuvosa na companhia de Amihapali. Aquela declaração de Buda causou furor em todos os monges budistas que ali se encontravam, somando um número superior a 10.000, porque não podiam aceitar que um monge que trilhava um caminho espiritual, da busca de si mesmo, da perfeição, da pureza, do nirvana, poderia ir ter com uma prostituta, com uma mulher que optara pelo caminho dos prazeres e das ilusões da vida. Não conseguiam compreender a postura do seu líder espiritual em permitir que um dos seus seguidores, que buscava a libertação dos desejos e das ilusões deste mundo, fosse privar da companhia de uma mulher que estava perdida no sofrimento de si mesma, nas ilusões a que se entregara. E logo as intrigas, o diz que me diz, as confusões se instalaram no seio da comunidade budista. Mas aquele monge rumou de volta na direção da casa de Amihapali, do palacete em que ela vivia, e passou a permanecer ali até o final da estação chuvosa. E a inveja e a incompreensão na comunidade budista só crescia. E todos os dias surgiam intrigas, surgiam fofocas, surgiam mexericos. Buda, que seguia na sua paz costumeira, certa feita, apenas dignou-se a comentar que não entendia o porquê de tamanho alvoroço em torno da permanência de um dos seus seguidores na casa de Amihapali, pois que ele havia olhado nos olhos do seu discípulo e visto que ali não havia nenhum desejo. E se ele tivesse negado o seu apelo, ele não teria se incomodado com isto, porque ele estava em paz consigo mesmo. Ele já havia resolvido todas as suas questões interiores. Ele estava em harmonia com o seu eu, com o seu psiquismo, com a sua alma. Havia se encontrado em seu caminho espiritual. E por isso Buda declarava: eu confio nele e não me preocupo. Não sei por que vos preocupais tanto com tal questão. Passaram-se os 4 meses da estação chuvosa e as fofocas e os mexericos avolumavam-se. O monge budista voltou à comunidade dos seus
e, como sempre fazia, tocou os pés do seu mestre em sinal de respeito e reverência e sentou-se no seu lugar de costume. Em pós, entrou uma mulher, envergando as vestes budistas, uma simples túnica, contrastando com as roupas de seda e enriquecidas de pedraria que ela costumava utilizar, e imitou o que o monge fizera. Prostrou-se diante do grande líder espiritual, pôs a mão nos seus pés, pedindo a sua bênção, e declarou que desejava segui-lo. Era Anrapali. Ela então contou para Buda e aos mais de 10.000 monges que ali se encontravam que durante 4 meses ela tentara em vão seduzir o homem pelo qual ela se apaixonara, desejando que ele fosse seu. E que ele, repetidamente, resistiu aos seus encantos, aos seus arrastamentos. E ela acabou sendo seduzida por ele, convencida de que estava perdida no mundo de desenganos e que o caminho que deveria seguir era diferente. E optou, então, por fazer uma transformação em sua vida, abandonando a vida de luxos, de prazeres, de comodidades, de facilidades, para, num gesto de desapego de todas as coisas da terra, adotar a filosofia budista, que exigia o desprendimento dos bens terrenos e o seguimento do caminho espiritual proposto pelo Buda. As 4 nobres verdades: a verdade do sofrimento, a verdade de que o que causa o sofrimento é o desejo, a verdade de que a extinção do desejo causa a extinção do sofrimento, e a verdade do caminho do meio, o caminho da ponderação, o caminho do reto pensar, do reto falar, do reto relacionar-se, o caminho do reto viver, do reto proceder, do reto comungar com as outras pessoas. Estas nobres verdades passaram a ser seguidas por Anrapali, que se tornou uma das primeiras mulheres iluminadas pelo pensamento budista, entregando a sua vida a um caminho de autoconhecimento, autodescoberta e consequente autotransformação, em que aos poucos foi morrendo para o mundo exterior e nascendo para o mundo interior, o mundo de dentro. Foi morrendo para o mundo material e nascendo para o mundo espiritual. Foi morrendo para o mundo das ilusões e das mentiras e foi nascendo para o mundo da verdade, para o mundo da realidade espiritual. Esta história de Anrapali envergonhou os demais budistas que não confiavam no colega de ideal, não confiavam no seu amigo, no seu irmão espiritual e muito menos numa mulher que reputavam devassa e que estava definitivamente perdida para as ilusões. E a história dela vem sido contada em todo o mundo, relembrada como exemplo do poder que cada um de nós tem de transformar a sua vida da condição que está para uma condição melhor. Anrapali simboliza para nós a condição em que a maioria de nós se encontra, perdidos, desorientados, incompreendidos, sentindo um vazio interior, sentindo que não há sentido para a vida, sentindo que
não sabemos direito para onde rumar, para onde seguir. Amrapali simboliza esse estado que caracteriza a nossa realidade específica. O monge budista, já iluminado, com as suas questões internas resolvidas, simboliza o estado ideal que nos espera mais além, após os nossos esforços de transformação pessoal. Então nós precisamos aproveitar o ensejo da atual existência, consoante a proposta que o Espiritismo vem nos trazer, que é uma proposta de autoconhecimento, de autodescoberta, de autotransformação, para extrairmos das experiências em que estamos vivendo a sabedoria necessária para seguirmos a nossa trajetória de vida com toda a lucidez possível, com a compreensão que já tenhamos alcançado e com uma percepção o mais profunda da nossa realidade interior. Infelizmente, nós estamos mergulhados nas ilusões do mundo, forjadas pelo nosso ego, pelo nosso eu, que está distanciado, na maioria das vezes, da nossa essência, da nossa realidade mais profunda, mascarando os nossos desejos reais, os nossos anseios verdadeiros, aquilo que de fato queremos e buscamos. Os nossos sonhos de felicidade, de realização, de plenitude. Escravos do ego, seguimos de queda em queda, de ilusão em ilusão, sem nos planificarmos, sem nos realizarmos plenamente, sem nos encontrarmos conosco mesmo, com o nosso eu verdadeiro, com o nosso self, na terminologia de alguns psicólogos, que traduz a nossa realidade intrínseca, a nossa alma, o nosso ser espiritual. Presos à cadeia ilusória da realidade material, seguimos desconectados com a realidade mais ampla e profunda do nosso ser espiritual. E é justamente este erro que a proposta budista de 6 séculos antes de Cristo, que a proposta cristã de há 2 milênios, que a proposta espírita na atualidade vem nos fazer. De nos conectarmos com o nosso ser espiritual, com o que nós somos de fato, a fim de despertarmos para a vida maior, para a vida abundante, aquela da promessa evangélica, da promessa feita por Jesus, a fim de sermos felizes nas condições em que nos encontramos. O espírito Joana de Ângeles, através do médium baiano Divaldo Pereira Franco, num texto intitulado Planificação Interior, que compõe a obra extraordinária O Homem Integral, afirma que a nossa planificação interior, a nossa realização profunda e significativa, passa, por entre outras coisas, pela solução do problema da nossa sexualidade, uma vez que, frutos de uma cultura em que por muito tempo a questão do sexo foi encoberta por mitos, foi encoberta por castrações, foi encoberta por proibições, hoje verificamos o caminho inverso
em que o sexo encontra-se na devassidão completa, perdendo o valor que possui para o engrandecimento humano. Então, Joana de Ângeles, neste capítulo, chama a atenção para o problema da sexualidade contemporânea, em que as pessoas, equivocadamente, acabam sendo guiadas pelo sexo, quando, na verdade, deveriam guiar a sua sexualidade, conduzindo-a aos horizontes de dignidade e plenitude que lhes são devidos. E muitas pessoas que acabam como Anna Rapalli, não caindo na prostituição, mas não sabendo como orientar devidamente as suas forças genésicas, as suas forças sexuais, acaba sucumbindo em experiências dramáticas e dolorosas que mais tarde, mais adiante, trarão sofrimentos inevitáveis, trarão decepções deprimentes, serão causa de tristeza, de melancolia e de dor. Então, Joana de Ângeles nos convida a fazermos uma avaliação de como temos conduzido as nossas forças sexuais, que devem ser para a vida, para a nossa realização, para a nossa planificação, não para a nossa morte, não para a nossa queda, não para a nossa perdição. Então, faz-se mister, faz-se imprescindível que avaliemos cada um de nós a forma como temos nos relacionado com a nossa sexualidade de uma forma aberta, porém não liberal, guiada pelos princípios nobres que nos governam a vida. Lembrando que a finalidade precípua da nossa sexualidade é a manutenção da nossa espécie sobre o globo, permitindo que o mecanismo das reencarnações se perpetue, ensejando para outros espíritos que, como nós aqui estamos, possam também estar voltando aos densos fluidos materiais através da sexualidade, a fim de darem prosseguimento às suas experiências evolutivas, rumando todos nós na direção de Deus, na direção da felicidade, na direção da bem-aventurança. Outra reflexão que Joana de Ângeles nos convida a fazer é acerca dos nossos relacionamentos. Na maioria das vezes, refletindo o nosso estado de ignorância espiritual. O apóstolo Paulo, que foi também um grande iluminado, escreveu o seguinte na carta que endereçou aos Efésios, no capítulo 4, entre os versículos 13 e 14. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ele estava se dirigindo à igreja de Éfeso, e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, de Jesus e tudo o que ele representava, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos, inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. E ele prossegue na sua carta. O interessante aqui é que ele vislumbra a imaturidade psicológica em que os homens do seu tempo se encontravam e que os homens do nosso tempo, e na qual a maioria de nós, em cuja categoria a maioria de nós se enquadra, nos encontramos numa condição de imaturidade psicológica. Somos meninos espirituais, somos crianças espirituais e, como tais, não compreendemos as realidades profundas da nossa existência. Tal como Rapalli,
seguimos desnorteados, preocupados somente com o aqui e agora e olvidados com as dimensões maiores e mais profundas da vida. Somos meninos, somos crianças espirituais. Somos dotados, segundo o reconhecimento de inúmeros especialistas, de um estado de imaturidade psicológica. E em função disso, nós nos vemos à volta com relacionamentos perturbadores, não conseguindo solucionar os nossos dramas pessoais e interpessoais decorrentes das relações infantis, superficiais e, por vezes, artificiais que acabamos estabelecendo com aqueles que nos cercam. Desde o ambiente familiar, onde reencarnamos, até os nossos relacionamentos amorosos, até a constituição da nossa família, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com a parentela, com os amigos, etc. Então, nós precisamos compreender os ensinamentos que o Espiritismo nos traz da nossa imortalidade, do fato de sermos seres reencarnantes, de não ser a primeira vez que estamos na Terra, de já termos estado aqui várias vezes, repetidas vezes, infinitas vezes, e quase sempre na companhia do mesmo círculo de pessoas. O que explica que as animosidades, bem como a afetividade, não são fortuitas, mas se enraizam no nosso histórico espiritual. Porque são conexões que vêm se perpetuando ao longo do tempo e do espaço, na evolução do nosso espírito. Em que a nossa consciência, cada vez que mergulha nos fluidos densos da matéria, procura melhorar-se e procura resolver os seus dramas, as pendências que tem com as outras consciências, a fim de poder libertar-se do que lhe prende a retaguarda e poder marchar adiante no campo vasto e infinito da ascensão que lhe está aberta aos passos. Então nós precisamos nos darmos conta da nossa condição de seres imortais, de seres reencarnantes, de seres que se comunicam com outros seres que não se encontram nas mesmas faixas conscienciais com a nossa, estando na matéria como nós estamos ou estando fora dela. Nós paramos muito pouco para meditar sobre as companhias espirituais que todos inegavelmente temos, e não são poucas. E podemos facilmente avaliar a qualidade dessa companhia pelo impacto que tem sobre o nosso estado psicológico, sobre o nosso estado emocional, sobre o nosso estado espiritual. Se frequentemente estamos tristes, cabisbaixos, depressivos, se nos sentimos frequentemente injustiçados, revoltados, indignados, se nos irritamos com muita frequência, se não temos paciência para nada, se nos agastamos por qualquer coisa, é muito provável que estejamos sobre o império de influenciações espirituais negativas que estão nos acompanhando por estar em sintonia com os estados interiores da nossa alma. E estas conexões que formam padrões de negatividade que precisam ser rompidos devem ser substituídas por conexões positivas com os espíritos que querem o nosso bem, que desejam o nosso progresso,
que trabalham para a nossa felicidade, para o nosso crescimento, para a nossa prosperidade, para a nossa realização. E nós temos muitos espíritos amigos que nos cercam diariamente e conspiram a nosso favor por desejarem o nosso bem. Choram com as nossas lágrimas, se entristecem com as nossas quedas, com as nossas falhas, se deprimem igualmente com as nossas repetidas quedas no caminho das ilusões, mas não nos abandonam jamais, tentando servir de contrapeso às influências negativas que atraímos por simpatia, por sintonia com os estados interiores que produzimos, que mantemos, que projetamos para fora de nós, e desejando sempre que consigamos nos encontrar na vida, nos libertar das ilusões que nos cercam e auxiliar no nosso despertamento para as coisas espirituais, que infelizmente têm ficado num plano secundário no conjunto daquilo que valorizamos na vida. Então nós precisamos nos municiarmos da proposta espiritista a partir destes ensinamentos que nos traz, da imortalidade, da reencarnação, da comunicabilidade com o mundo espiritual, a fim de podermos, conscientes da nossa realidade mais profunda, irmos aos poucos, como fez Ana Rapalli, irmos nos transformando. Irmos aos poucos abandonando aquilo que não nos faz bem, os nossos vícios, os relacionamentos prejudiciais, as relações que nos provocam repetidamente dor, angústia e sofrimento, e que muitas vezes por teimosia insistimos em manter, mas indevidamente. Abandonarmos os nossos erros de sempre, buscando primar pelos acertos que nos são esperados. Abandonarmos a nossa melancolia, a nossa tristeza, a nossa depressão, substituindo-a pela alegria de viver, pela realização, pela felicidade. O fato de estarmos no mundo nos coloca sob o impacto da sua contingência. Nós sofremos diretamente o impacto de todas as situações a que o mundo nos coloca. A violência, a drogadição, a agressividade, a incompreensão, o medo, a insegurança e por aí vai. No entanto, se não podemos, por ora, transformar essa realidade de fora, que é, infelizmente, ainda muito inferior, negativa, infeliz, nós podemos muito bem remodelar a realidade de dentro, transformar a nossa realidade interior, mudando a nossa resposta aos estímulos negativos que recebemos do mundo. Nós podemos optar em vivermos diferente e adotarmos uma postura de elevação que condiza com o nosso potencial evolutivo, que condiza com o estado em que ora nos encontramos, a fim de vivermos no mundo, mas a exemplo de Jesus, sem sermos do mundo. Jesus veio ao mundo, mas não se enlameou
com a lama das ilusões, dos erros, das devassidões. Esteve no meio da corrupção, convivendo com políticos incorretos, os fariseus, mais preocupados com as coisas da terra do que com as coisas de Deus. Conviveu com cobradores de impostos, os publicanos, que colocavam o dinheiro em primeiro lugar e lucravam mais do que deveriam lucrar, como fazem hoje os agiotas. Conviveu privando da companhia de prostitutas, de pessoas de má vida, de má fama, que todos tratavam com preconceito, que ninguém chegava perto porque os consideravam impuros, fazendo o mesmo que o monge budista fez em relação a Amrapali, sem jamais corromper-se sequer uma vez. Narram os evangelhos a mais bela e gloriosa história de todas, a história de um homem que, como nós, viveu no mundo, mas sem enredar-se nas suas ilusões e nas suas propostas tentadoras. Formulou para a humanidade a famosa metáfora da porta estreita e da porta larga, dizendo que larga é a porta dos prazeres, das facilidades, das comodidades da vida, e estreita é a porta da retidão, da correção moral, do comportamento superior. E Jesus nos serve de modelo e guia para orientar o nosso caminho na terra, a fim de que, na medida das nossas possibilidades, possamos seguir-lhe as diretrizes, construindo dentro de nós o reino de Deus, que é o reino da bem-aventurança, da felicidade, da plenificação interior. Então, compete-nos, a cada um de nós, que nos abrigamos sobre o palio sagrado desta doutrina luminosa, que é a doutrina espírita, de nos aproveitarmos dos seus ensinamentos, das suas lições, que nos trazem um conjunto de esclarecimentos, infelizmente outras doutrinas e filosofias religiosas não nos trazem, a fim de as utilizarmos como ferramentas para a nossa transformação interior. Porque, do contrário, não terão nenhuma validade para nós. Tanto é que muitos espíritos, ao se comunicarem nas mesas mediúnicas desta e de outras casas espíritas da nossa cidade e de todo o Brasil, mormente espíritos de pessoas que, quando encarnaram, foram espíritas, foram oradores, foram médiuns, foram doutrinadores, foram médiuns passistas e por aí vai. E vêm dar o seu depoimento, muito triste, deplorável mesmo, por terem conhecido a doutrina espírita, por terem visto nascer para si o sol da verdade espiritual, mas, infelizmente, não terem seguido a proposta que essa doutrina trazia, por não terem seguido a luz que esse sol radioso projetava sobre elas, retornando ao mundo espiritual sem ter feito o aproveitamento da encarnação, numa situação lastimável, presos às trevas de si mesmos, porque viram a luz, mas não a aproveitaram para produzir a luz dentro de si mesmos. Então nós precisamos, para que esses ensinamentos tenham validade para nós, os empregarmos
como ferramentas para transformarmos a nossa vida na vida ideal que queremos para nós, simbolizada no monge, cuja presença espiritual despertou em Rapali o seu desejo de por si mesmo mudar de vida, buscar o melhor para si, transformar-se, realizar-se, planificar-se. E é o que o Espiritismo espera de todos os seus adeptos, que, imbuídos e embasados pelos seus princípios, possam transformar-se para melhor, buscando, desde já, o aprimoramento constante, avançando na direção de patamares mais elevados. Ainda para citar o apóstolo Paulo, numa outra epístola, numa outra carta que ele endereça aos romanos, aos cristãos de Roma, no capítulo 12, versículo 2, nós podemos ler: E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Repetindo: E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo nos chama a atenção para a realidade de dentro, para a realidade da nossa mente, do nosso ser espiritual, e nos convida a nos transformarmos, submetendo a nossa vontade à vontade de Deus. Porque muitas vezes não alcançamos aquilo que queremos, aquilo que desejamos, porque os nossos passos estão em descompasso com o que deseja para nós a divindade. E nós precisamos adquirir a compreensão de que a divindade, de que Deus, de que o nosso Pai maior sabe melhor do que nós mesmos o que é o melhor para nós. E sabedores disso, teremos mais paciência em nossa vida para aceitarmos aquilo que no momento não podemos transformar, mas para envidar todos os esforços para transformar dentro de nós tudo aquilo que podemos transformar. Que Jesus, o nosso Mestre amado, que nos apresentou o caminho ideal para a vitória sobre nós mesmos e para o encontro com a nossa plenitude, com a nossa planificação interior, com a nossa realização existencial, para que sejamos felizes, mesmo no mundo, ainda que usufruindo de uma felicidade relativa, factível, aquela que a Terra pode dar, possamos sempre nos voltarmos para Ele, lermos os seus ensinos, meditarmos sobre eles e tentarmos aplicá-los em nossa existência, em nossa realidade específica. Que Jesus possa nos abençoar, derramando as suas bênçãos sobre todos nós, de modo que estejamos dispostos a dar o nosso melhor em prol do melhor do mundo. Sem mais delongas, passamos a palavra aos diretores da casa para a segunda parte dos trabalhos.